Vamos entrar no livro de Obadias? Quem já viu uma pregação aí sobre Obadias? Um pregador aí pregando sobre Obadias. Quem já viu? Nunca viu? Ninguém nunca pregou sobre Obadias, aí ninguém ouviu pregar? E aqui, irmãos, tem tanta mensagem gloriosa sobre o livro de Obadias. O livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Ele tem apenas 21 versículos, tá? É o livro menor livro do Antigo Testamento. Ele só tem 21 versículos, não tem nem capítulo, ele só tem versículos, ok? Bom, página 67. Vamos começar a ler aí. Vamos começar a ler aqui, ó. Página 67. Vai baixando um pouquinho aí, primeira, segunda, terceira, quarta linha da página 67. Apesar de breve, é uma mensagem profunda, pois trata de um tema que em nossos tempos esteve presente no relacionamento entre as nações. O que é? Qual o tema central do livro de Obadias? A inimizade. No caso desta profecia, a gravidade era maior. Por que era maior? Porque Israel sempre teve inimigos, sempre houve inimizade. Mas por que o caso aqui é diferente? Porque a inimizade aqui era entre irmãos, tá? No caso dessa profecia, era maior porque eram nações parentas, procedentes de Abraão, que por décadas vivenciaram tal experiência. Bom, Edom era uma nação descendente de Esaú. Edom, tá? Descendente de Esaú, povo radicado ao sul de Israel, do Mar Morto, na península do Sinai. Vamos entender aqui então. Abraão, né? Teve Abraão, vamos pôr Abraão já, né? Abraão teve um filho, 2 filhos na verdade. Como chamava o nome dos filhos? Isaac, Ismael, tá? E o outro, Ismael. Bom, e o Isaac, por sua vez, teve 2 filhos. Um deles, Esaú, né? Vou começar pelo Esaú porque é o mais velho, né? E o nome do outro? Jacó. Bom, aqui, qual é a nação aqui que pelejava contra Israel e é uma nação irmã? Que está falando de qual nação aí? Edom. Tá. Então, quem é essa nação Edom? Descendentes de Esaú. E aqui no nosso livro, nós vamos ler daqui a pouco, nós vamos entender. Tá, mas vamos lá. A mensagem de Obadias é o veredito de Deus dirigido aos edomitas, aí no finalzinho da página 67, aos edomitas, por não terem permitido o tratamento de Deus na área dos seus relacionamentos. Pelo contrário, foram alimentando vingança até que ela produziu uma enorme quantidade de frutos negativos. Quais são os frutos negativos aí? Vai dizendo aí para mim. Arrogância, o que mais? Violência, prazer de sofrimento alheio e muitas outras atitudes. Então, arrogância é um problema na vida do ser humano, tá? Inimizade, violência. E você vai entender daqui a pouco por que ele fala que prazer no sofrimento alheio, prazer no sofrimento do outro. Vamos entender então isso aqui? Por que o nome dele é um resumo do livro? Nós vamos ver isso no livro também. Por que os edomitas, o povo de Edom, os edonitas, o povo de Edom, tá? Por que eles são descendentes de Esaú? Lembra, quem nasceu primeiro aqui dos dois? Esaú, certo? Ele era o primogênito. E como primogênito, a bênção era de quem? Dele. Só que o Jacó, a Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia vai dizer, que os dois, no ventre, eles já brigavam. Já brigavam no ventre, o negócio era feito dentro do ventre. Raquel não entendeu, né? Não entendeu, falou, o que está acontecendo aqui no meu ventre? Rebeca, né? Rebeca não entendeu, o que está acontecendo aqui no meu ventre e tal, e foi perguntar para Deus, falou, ó, essas nações, desde o ventre, elas
elas vão pelejar contra a outra. Então, desde o ventre, um já não se dava com o outro. Aí, o Jacó, quando nasceu Esaú nasceu primeiro, então era o primogênito, mas eram gêmeos. E Jacó nasceu segurando o pé de Esaú, falou, não, eu que tenho que sair primeiro, E ele queria por todos os jeitos a primogenitura, a bênção. Ele está errado? Não. Querer a bênção de Deus é errado? Não. Agora, a maneira como ele fez foi errado. Querer a bênção de Deus não é errado, mas da maneira que ele fez foi bênção. Aí ele foi oportunista, né? Quando Esaú vem da caça e não tinha caçado nada, com fome, e aí ele está lá com um prato de lentilha, bem guisado, e chega para ele e fala, dá esse prato de guisado. Fala, posso até te dar, mas se você me der a tua primogenitura. E Esaú fala, o que me vale a primogenitura agora? Vai, me dá um prato aí que eu vou morrer de fome aqui mesmo, então me dá aí. E trocou a bênção dele por um prato de guisado. E tem muita gente hoje trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha que o diabo está oferecendo. Né? E o diabo, ele não oferece coisa ruim não, viu? Você pensa que aquilo que Jacó ofereceu para ele era ruim? Não tinha um bom cheiro, não estava bem feito? O diabo não oferece coisa ruim não. E aí, a palavra, para onde veio, então a palavra é Edom. O guisado que ele deu, que Jacó deu para Esaú, a Bíblia vai dizer que era vermelho. O guisado, lentilha e tudo mais. E a palavra vermelho no hebraico é Edom. Edom quer dizer vermelho. Então o guisado que ele deu para Esaú era vermelho. Daí surgiu, Esaú começou a ser chamado de Edom, de vermelho, por causa do guisado. E desse Esaú então surge o nome Edomitas, tá? Domitas. Os Edomitas, que descendentes de Esaú. Então, na verdade, Jacó veio o que? Israel, não é? Eles eram irmãos, ok? Parentes próximos. E como os Edomitas agiram com relação a Israel? Vamos ver como eles agiram? Vamos fazer aquele velho mapinha aqui para a gente entender? Aqui, Mar Mediterrâneo, certo? Aqui, Monte Hermon, descia Mar Morto. Israel aonde? Aqui no Egito, aqui o Rio Nilo, aqui no Egito. E aonde moravam os Edomitas? A Bíblia vai dizer, aí no texto, entre, certo? A península do Sinai, entre o Monte Sinai e o deserto. Aqui ó, e o deserto. Então eles viviam aqui, mais ou menos nessa região aqui viviam os Edomitas. Eles moravam na parte do sul. Isso, aqui ó, na parte do sul, né? Isso. Aqui era o deserto da Arábia, né? Aqui é o deserto da Arábia. Era o deserto. Bom, aqui é onde Israel, aqui nessa região aqui, ó, foi Israel peregrinou durante 40 anos. Ficou virando em círculo aqui, ó. 40 anos. Bom, e aí eles saem, depois de andar 40 anos em círculo, eles vão conquistar a terra. Só que aqui eles encontram o povo de quem? O povo de Edom. Aqui estavam os Edomitas. Então o que acontece? Eles estão subindo e eles falam, olha, vocês são nossos irmãos, deixa a gente passar. A gente vai conquistar onde? Canaã ficava aqui. Essa aqui era a terra de Canaã. Longe, né, Fernando? Longe. 15 dias mais ou menos de Canaã. Do Egito até Canaã, 15 dias. Só que eles andaram quantos anos? Por causa do quê? Tá. Aí o que acontece? Quando chegou aqui em Edom, eles só queriam passar. Falaram, essa terra aqui é nossa, Deus nos deu, a terra de Canaã. Canaã é nosso. A gente só quer ir para a nossa terra, deixa a gente passar. O que eles fizeram? Não deixaram. Aqui não. Não, aqui não. Se vocês quiserem passar, vocês vão ter que pelejar com a gente. Vai ter que brigar com a gente. Então eles tiveram que desviar, ok? No que eles tiveram que desviar, aonde eles tiveram que pelejar contra o inimigo. Falou, mas lá na frente tem um inimigo, tal, que a gente nem precisa brigar com eles. Não. E eles tiveram que brigar. E a vontade de Edom falou, a gente não vai matar mesmo, mas eles vão matar eles.
E eles tiveram que pelejar contra esse inimigo, um inimigo que eles não precisariam pelejar, mas precisou por causa de Edom. Só que Deus estava com Israel. E eles venceram esses inimigos, sem precisar brigar com Edom, e foram para a terra de Canaã. Aqui, lembra do Rio Jordão? Aqui no Rio Jordão, tinha uma cidadezinha que eles conquistam, depois, antes de chegar a Jericó, do outro lado do Jordão, eles tinham que atravessar o Rio Jordão, né? Atravessaram até conquistar Jericó. Bom, vamos lá, para entender aqui então. Até aí tudo bem? Deu para entender? Dúvida? Estou achando que vocês estão com dúvida. Bom, vamos lá. Vai aí na página 68. O que nós temos que tirar dessa lição aqui do livro de Obadias? Baixa um pouquinho aí, está escrito assim: ó, que Deus abençoe seu povo hoje, para que aprenda a respeitar as diferenças e valorizar sua graça, que é manifestada de forma diversificada entre as nações, povos e línguas e instituições. Que a mensagem profética de Obadias cause um forte impacto sobre a igreja de hoje, sim, e desenvolva um estilo de vida que agrade plenamente a Deus. Tem diferença entre irmãos hoje ou não? Tem diferença entre denominações hoje ou não? Tem? Universal com mundial, tem? Graça com universal? Madureira com Belém? Calvinista com arminiano? Tem? Ah, eu acho que não. Vocês estão falando demais já. Ah, será? Que não haja essa diferença entre... E aí fala de irmãos e fala de nações também. China e Japão, Irã, Iraque, Coreia do Sul, Coreia do Norte, abrange tudo. E até um irmão que senta do teu lado no banco também. Também. Crente, irmãos, é o único exército que combate seu próprio soldado. Já falei isso aqui em aulas anteriores, né? É o único exército que combate seu próprio soldado, infelizmente, tá? Bom, aí havia uma profecia. Qual é a profecia que Obadias trazia para esse povo? Vamos ver qual é a profecia? Página 68. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutaram dentro dela. Quem que é os filhos? Esaú e Jacó. Então disse: se é assim, por que sou eu? Se é assim, por que sou assim? Por que está acontecendo isso? E foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor disse o quê? 2 nações há dentro do teu ventre, 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. O que quer dizer que o maior servirá o menor? O maior era quem? Esaú, porque era o primogênito. E o menor quem que era? Jacó. E o menor, o maior serviria o menor, que era Jacó, tá? Por causa dele ter vendido a sua primogenitura. Agora, nós vimos aí, vamos só confirmar de onde surgiu o nome Edom? Vamos confirmar, página 69, onde está itálico. Achou aí na página 69? Quem pode ler para mim aí? Em alto e bom som. Isso, e disse Esaú a Jacó, vai lá. Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitude. E logo a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aí diz embaixo, e esse texto faz esclarecimentos de forma leviana sobre a decisão muito séria tomada por Esaú. Este pai de nação trocou um valor familiar e espiritual por um prato de comida. Triste, né? Triste. Aí quando caiu a ficha de Esaú mesmo, Jacó fez o quê? Bom, ele vendeu para mim, eu tenho direito. Isaac estava vendo, não enxergava mais, você conhece a história, né?
ele já estava velhinho, não estava enxergando mais, nem escutando muito bem. E o que Jacó faz? Induzido pela mãe, porque sabe um dos grandes problemas que havia na família de Isaac? Isaac amava Esaú E Rebeca e Jacó. Ela amava Jacó. Esse era o grande problema. A diferença de você amar mais um filho do que o outro. Aí tanto é que a Rebeca, a Rebeca falou o quê? Ó, vai lá, põe a roupa de Esaú, ó. Porque o problema, a palavra Esaú quer dizer o quê? Peludo, né? E ele era um homem peludo. O Jacó não tinha pelo no corpo. O Isaac não estava enxergando, mas estava ainda podendo tocar. E chegar lá e falou, não, você não é o Esaú é peludo, você não tem pelo. Aí pôs uma pele de animal, olha como é que o camarada era peludo. E foi lá que tinha o cheiro de Esaú, né? Mas não era Esaú. Hoje tem muita gente com pele de crente, mas não é crente, né? Então, cuidado. Tem muita gente andando aí com pele de crente, com jeito de crente, com roupa de crente, com voz de... Aí o Isaac falou, olha, a pele, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Não, pai, o senhor já está meio velhinho já, não está entendendo nada. Sou eu mesmo. Né? E tem muita gente se passando por Esaú e é Jacó. Tem que tomar cuidado, né? Saber quem é Esaú e quem é Jacó. E ele vai lá, pega a primogenitura, o Esaú chega e já tinha dado a bênção, falou, mas o senhor não tem duas bênçãos? Falou, não, é uma bênção, é uma só. E quando isso acontece, a mãe falou, corre porque teu irmão vai te matar. Vaza. Dali na pipa. E o Esaú falou o quê? Quando meu pai morrer, eu não vou fazer isso, mas eu vou respeitar ele. Mas quando ele morrer, eu vou matar Jacó. E isso nunca saiu do coração de Esaú e nem dos seus irmãos, e nem dos seus parentes, e nem da sua descendência. Isso foi passado de geração, não foi quebrado, né? Isso não foi quebrado. E tem muita gente por aí, você sabia, irmãos? E lá na frente, Jacó não encontrou com Esaú? E os dois não se abraçaram e se perdoaram? Hã? Sim. Só que não se perdoaram. Se perdoaram, mas não se perdoaram. Abraçou, chorou. Né? Jacó pensou até que ia matar ele, deu um monte de presente para Esaú, se abraçaram, mas já por dentro Esaú estava falando, um dia eu te pego. Foi que nem Davi, Salomão, Jeroboão. Não é? É que nem Saul fazia com Davi, perdoava Davi, mas daqui a pouco estava perseguindo Davi de novo. Eu te perdoo, daqui a pouco jogando lança nele, querendo matar ele. O problema, irmãos, quando a gente não... Quando eu sei que eu perdoei? Já falamos aqui. Esquece. Quando a gente... Não é quando a gente esquece. Não fica alimentando aquilo, né? É, porque esquecer a gente não vai esquecer. Quando eu sei que eu perdoei, um dia a mulher falou para mim assim, pastor, eu perdoei o meu marido, mas eu não consigo esquecer. Eu falei, graças a Deus. Sinal que a senhora não tem amnésia, né? Porque se esquecer, a senhora está com amnésia. Falou assim, quando é que eu sei que eu perdoei? Quando você lembra sem sentir dor, sem sentir remorso, sem sentir ódio. Quando você lembra daquilo que aconteceu, mas aquilo não te fere mais, não te machuca mais, não te tira o sono, não te tira a fome, aí você perdoa. Senão você não perdoa. Você já viu aquela pessoa que falou assim, eu te perdoei, mas você lembra aquele dia lá? Perdoa. Insegurança, então, é um sinal que a pessoa não perdoa. Insegurança, se ela ficar insegura. Segura também. Insegura. Também. É sinal que ela não... não, aí é diferente, né? Vai entender? Por exemplo, a pessoa está insegura, porque cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Concorda? Não, a insegurança é uma coisa. Agora, se ele agora ele está com o olho no peixe e outro no gato, né? Tá esperto. Tô confiando, mas eu tô desconfiando. Aí, por quê? Ele já foi ferido, agora, quando aquilo machuca ela ainda, ela sente ódio daquilo, fica jogando na cara, é sinal que ainda não perdoou. Certo? E Esaú, na verdade, não perdoou Jacó. Não perdoou Jacó. Vamos para baixo aí na página 70? Vamos ver aí. São muitos os registros, é uma página 70, um pouquinho para baixo aí, tá? Depois onde está escrito Gênesis 33, para baixo. São muitos os registros do Antigo Testamento que comprovam que aquela semente de inimizade germinou nos descendentes de Edom, fazendo hostis a nação irmã que era Israel.
Aí a gente vê em muitos lugares, em Números 20, versículo 14 a 21, esses fatos, ali há uma peleja entre eles. Várias citações bíblicas informaram sobre as guerras entre Edom, marcados com sangue e com muito ódio. Então você vai ver outros versículos em Crônicas aí também, falando essa peleja entre eles. Todavia a participação mais negativa e desumana de Edom, sabe quando foi? Para com o povo de Deus? Na sua ajuda aos babilônicos, no processo de desintegração de Judá, em 586 a.C., como nos informa o texto abaixo. Olha o que diz o texto, quem pode ler esse texto aí? Ezequiel 25:12. Assim diz o Senhor Jeová, pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Então, quando o reino do sul, o reino de Judá ali, né, ele foi invadido pelos babilônicos. Os babilônicos ficavam aqui, ó, no rio, perto do rio Eufrates. Eles saíram para tomar o reino do sul, a parte aqui era o reino do norte, que é o reino do sul. Quando eles saíram para tomar, o que aconteceu? Eles na verdade não tinham tanta força assim para tomar, porque eles já tentaram tomar uma vez, lembra Senaqueribe? Com a Síria e não conseguiu? Só que agora eles têm a ajuda de quem? De Edom. Quando os babilônicos saíram daqui, ó, com Nabucodonosor, para conquistar Judá, o reino de Judá, os soldados, para você ter uma ideia, Edom ficava no alto. Edom, por isso que eles se achavam invencíveis. Eles achavam tinham oponentes. Por quê? Eles ficavam num lugar alto, num lugar bem protegido. E aí o que eles fizeram? Eles deram abrigo aos soldados babilônicos. Ou seja, eles acolheram os soldados da Babilônia, enquanto os feridos eram trazidos para cá. Os machucados, e eles descansavam ali, tinha um lugar para descansar. Então, Edom, ele colaborou para o exílio de Judá. O povo do irmão deixou passar, mas o Babilônia deixou, acolheu, e aí eles são levados cativos para a Babilônia. E ali ficam quanto tempo cativos? 70 anos, né? 70 anos. Agora, irmãos, a Bíblia diz assim em Gálatas capítulo 6, versículo 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. É aquilo que ele semear na carne colherá corrupção, mas o que semear no espírito colherá a vida eterna. Sabe o que aconteceu com Edom? Foi destruído. Por quem? Os próprios babilônicos, lá na frente, vendo a fragilidade dele, foram lá e mataram, e destruíram, exoneraram, acabaram com Edom. Deixou de existir a nação de Edom, deixou de existir os edomitas, e enquanto Israel ainda estava vivo, e depois de muito tempo voltaram da Babilônia sob o comando de Zorobabel. Mas Edom não existia mais. O país Edom, são alguns descendentes dos edomitas. Mas, já ouviu falar depois disso de Edom? Não. Lógico que os descendentes dele sobraram. Por exemplo, Herodes era edomita. Lembra? Herodes era judeu. Era participante do povo judeu. Era da descendência de Edom. Tá? Era edomita. E por isso que Herodes até ele tinha um certo temor, né? Ele não queria matar João Batista, mas aí fizeram uma pegadinha para ele lá e acabou matando. Mas não era a vontade dele matar João Batista. Ele sabia que ele estava matando um profeta. Ele não quis julgar Jesus. Por quê? Ele falou, não, deixa para Pilatos, eu não vai entrar no meio. Eu julgar um judeu, um povo meu, um irmão meu, já fizemos isso lá atrás e nos dando mal. Mas na verdade estava acabando fazendo da mesma maneira, né? A última linha fala assim, ó, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, Isso. no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai, arrasai até os seus alicerces. Olha aí. Salmo 137, versículo 7. Tá vendo? Os babilônicos, vai um pouquinho para baixo aí, então, depois onde o Cícero leu.
2 linhas para baixo, os babilônicos em sua terceira investida para destruir Judá conseguiram aliados edomitas, que ofereceram seu território para apoiar os soldados babilônicos. Não foi isso que a gente falou agora aí? Vai um pouquinho mais para baixo e diz assim, ó, esta hostilidade dos edomitas permaneceu até a época de Cristo, no Novo Testamento, que informa acerca do procedimento de Herodes, o Edomeu, que é edomita, né? Que ordenou a matança das crianças, lembra? Sim. Aquele Herodes louco lá que a gente falou dele. Isso. Lembra dele? O pai, né? É pai ou avô? O pai, grande. Desse Herodes aí. Esse aqui era o... Grande, não era grande, não. Esse é o grande. É o grande. É o próprio grande mesmo, esse Herodes o grande. O que mandou matar as criancinhas e tudo mais lá. É ele mesmo. E ordenou a matança das crianças para impedir que o Senhor exercesse a missão da Judéia. Bom, aí vai para baixo aí, as causas da inimizade dos edomitas com os israelitas, nós acabamos de ver. E o que levaram a esse, na página 72, diz aí, a soberba, na segunda linha, a soberba, arrogância de coração dos edomitas, alianças com nações de má índole, entendeu? Eles se aliaram só para destruir, eles gostavam dos babilônios? Não. Lógico que não. Só fizeram aquilo para quê? Prejudicar o irmão. Para prejudicar o irmão. Olha que coisa, irmão, satânica. A pessoa se unir com o inimigo para ver o irmão derrotado. Isso é no mínimo diabólico, né? Não é? E tem gente que faz isso hoje, sabia? Tem gente que para destruir o irmão ele é capaz de se unir até com macumbeiro. Até com o que não, né? De má índole, prática da violência aos seres humanos e, por último, a falta de solidariedade com os sofredores. Bom, vai na página 73, onde está itálico aí, ó, na quarta linha da página 73. Por causa da violência feita por teu irmão Jacó, cobrir-te-ei de confusão e serás terminado para... Sim. Então não adianta fazer mal dos outros. Compensa fazer mal dos outros? Não compensa. Não compensa. Porque, irmãos, você pode fazer. Pode acontecer. A colheita, a semeadura é livre. Você semeia o que você quiser. Mas a colheita é obrigatória. Você colhe o que você plantou. Se eu plantar espinho, não vai nascer flor. Se eu plantar limão, não vai nascer maçã. Vai nascer limão. Tá? Os versículos 16, aqui, o versículo 16 faz menção da satisfação em beber de Judá. A indicação do contentamento de Edom atingiu, ao meu ver, o sangue do judeu derramado sobre o solo. Vai no final da página 73. Obadias revela a crueldade dos edomitas em épocas difíceis para Judá, chamadas aqui de dia de angústia. O próprio Obadias chama de dia de calamidade. E o profeta informa que em momento algum Edom se sensibilizou com o sofrimento do irmão. Antes foi parceiro dos invasores no processo de aprisionamento dos judeus e demolição de Jerusalém. Além disso, teve um comportamento sádico na situação. Ou seja, por que sádico? Ele se alegrou. Isso é pior. Além dele ver o irmão sendo levado como escravo, ele se alegrou. Ficou contente com o sofrimento e a dor dos judeus. Pastor Fernando, o batismo, ele profetizou isso no decorrer? Sim, ele foi profetizando sobre o que aconteceu. Aqui a profecia, qual era a profecia aqui? Para quem era dirigida essa profecia? Para Edom. Eles estavam chegando para Edom e dizendo para Edom, o que ia acontecer. O que ia acontecer. Mesmo assim eles não deram, como assim, como no caso de Amós, não deram crédito, né? E mesmo assim eles caíram nessa situação, né? Deus esperava uma postura de solidariedade e de cooperação, mas não foi isso que aconteceu, né? Aí depois o ponto 1.3 aí, os funestos resultados do relacionamento marcado por inimizade. Desce para baixo um pouquinho e diz: Obadias procurou confrontar, aí ó, sua resposta está aí, ó. Obadias procurou confrontar os descendentes de Jacó quanto ao seu futuro, o futuro de Edom, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Interessante que o versículo 15, ele faz uma separação dos versículos anteriores com os versículos da frente, até o versículo 21. Do 1 ao 15, é uma profecia para Edom.
E do versículo 15 ao 21, já são para todas as nações. O que Deus estava querendo dizer? O que aconteceu com Edom já é um alerta, ó, vai acontecer com as outras nações. Obadias era judeu? Judeu. A palavra Obadias, inclusive, quer dizer servo do Senhor. Tá? Judeu. As outras nações... E ó, tome cuidado, já que você perguntou essa pergunta, existe 13 Obadias na Bíblia, tá? Tome cuidado para não confundir um Obadias com o outro. Ok? São 13 Obadias, né? Eu podia falar aqui sobre, mas é muito... o tempo não dá para a gente discorrer sobre isso. Mas tem que tomar cuidado que são 13 Obadias na Bíblia. Aqui no final da página 72, há informações históricas, aqui ó, 74, perdão, 74. Final da página, duas últimas linhas da página 74. Há informações históricas que os próprios babilônicos se valeram dos edomitas como meio para o seu domínio. Perceberam suas áreas vulneráveis, aqueles que eles ajudaram. Pensaram que era amiguinho deles agora. Agora os babilônicos, agora estamos bem com os babilônicos, agora são amigos. Perceberam suas áreas vulneráveis e se aproveitaram delas para fazer o quê? Massacrar Edom. O que eles fizeram com seus irmãos aconteceu com... Eu já vi muito isso, não sei se você já viu. Uma pessoa fazer mal para o outro e aquilo acontecer com ele depois. Já viu? Eu já vi muito. Nesses 40 anos aí, rapaz, já vi. Não compensa não, viu? Além disso, é relatado que mais tarde os romanos tiveram um posicionamento semelhante aos babilônicos. Ou seja, e o que os babilônicos fizeram com Edom, os romanos fizeram com ele. É a lei dessa meia dúvida, meu irmão. Foi exterminando o outro. É com isso. Eles exterminaram para sempre. Acabaram com os babilônicos, né? Deus não permite que os povos ímpios fiquem sempre no rol das nações. E a casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, mas a casa de Isaú será o quê? É isso que profetizou Obadias. Falou, se vocês não derem bola, se vocês não derem ouvido, a casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, mas a vossa casa será palha. O que acontece quando você joga fogo na palha? Não sobra nada, né? Ó, e se acenderão contra eles e os consumirão. Ninguém mais restará na casa de Esaú. Porque o Senhor disse: e os do sul possuirão as montanhas de Esaú. Montanhas de quem? Eles viviam na montanha, lembra que eu falei? Possuirão as montanhas de Esaú. Vai um pouquinho mais para baixo e diz, onde está Itália. E os cativeiros desse exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananitas, possuirão a Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Zarefate, possuirão os da cidade do sul. Levantar-se-ão salvadores no monte. Levantar-se-ão salvadores no monte. Quem é que Deus levantou como salvador no monte? Qual a cidade que está edificada sobre o monte? Jerusalém. Da onde veio o Salvador? Jerusalém. Onde Jerusalém está? Sobre os montes. Que monte? Monte Sião. Eles levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para jogarem a montanha de Esaú, e o seu reino do Senhor. A promessa de Israel sofredor é que viria a possuir os espaços anteriores dominados pelos edomitas. E ali aquele espaço que foi dos edomitas se tornou de Israel. Eles perderam. Podia continuar sendo deles, podiam continuar sendo irmãos, mas o que não deixou isso acontecer? Lembra que nós falamos aqui no começo? Arrogância, inimizade, violência e prazer no sofrimento alheio. Levaram à destruição. Esses tipos de sentimento nunca pode permear no coração do crente, porque esse sentimento vai destruir sua vida. Esse sentimento vai acabar com você, vai destruir sua alma. Arrogância, inimizade, violência e prazer no sofrimento alheio. Você não precisa andar de braço dado com alguém que não professa a mesma fé ou que te persegue. Mas você pode pelo menos olhar no olho dele e só dizer: a paz do Senhor. Não precisa mais que isso. Só a paz do Senhor. Ele lá e você aqui. A paz do Senhor. Respeita ele. Se ele está errado, deixa. O que a Bíblia diz? O Senhor diz o quê, irmãos? Minha é a vingança. Minha é a vingança. Você não precisa vingar de ninguém.
eu aprendi uma coisa. Nem ser falso. Nem ser falso. É pior, né? Pior. A falsidade é um negócio terrível. Ó, uma coisa que eu aprendi, sabe, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, eu nunca levo desaforo para casa. Eu não levo. Não sei se você leva, mas eu não levo. Por quê? Porque minha casa não é lugar de desaforo. Para que eu levar desaforo para minha casa? Minha casa é lugar da bênção, da glória, da unção, da presença de Deus. O que eu faço com o meu desaforo? Eu levo nos pés do Senhor Jesus. O Senhor está aqui, ó. Cuida para mim. Cuida para mim. Quantas vezes pessoas me perseguiram, irmãos? E eu tive a oportunidade de cortar a cabeça dele, assim, não cortar a cabeça, cortar a cabeça dele, falou, ó, exterminar esse camarada aqui de como de crente. Dá paciência, der força, mas eu falei, não vai resolver, a minha consciência depois vai pesar. Eu falei, não, e eu ainda falava assim, dá uma chance para ele. E o próprio Deus, ele age. Não precisa. Abre a porta do teu quarto, entra lá dentro, dobra o seu joelho e fala com ele e ele te responde. Irmão, guarde uma coisa que não falha a justiça de Deus. Não falha. O problema do crente é que ele quer fazer na hora, fazer do jeito dele. E ele é vingativo. E ele muitas vezes se alegra com a tristeza do outro. Isso é satânico. Você se alegrar com o mal do outro, ainda que ele seja seu inimigo. Davi ensina muito bem isso. Saul quantas vezes perseguiu Davi? Hã? Davi teve oportunidades 1000 de matar Saul e não matou. E quando Saul morreu, trouxeram a notícia para Davi que Saul morreu, o camarada todo alegre, falando, Saul morreu. Ele mandou matar o cara que estava se alegrando porque Saul morreu. E a Bíblia fala assim, ó, pegue os escudos Davi diz assim, pegue os escudos de Saul, que não foram ungidos com óleo, que não foram passado óleo nele, e coloquem lá, pegue o corpo dele e traga. E a Bíblia diz que Davi chorou pela morte de Saul. O cara que perseguiu ele, que queria matar ele. Por que fala o escudo não ungido com óleo? Isso aí dá um estudo só aí, né? Uma hora só para explicar isso sobre o óleo. Era passado óleo no escudo, para quando a lança batesse ali, ela desviasse. Ele estava dizendo, no escudo de Saul não tinha óleo, estava faltando óleo, né? Mas pega o escudo dele não ungido com óleo, traga ele, pega o corpo dele, dê um enterro digno para ele. Absalão perseguiu Davi quantas vezes, mas ele chorou a morte. Quantos reis mandaram matar? Era normal mandar matar o filho que perseguia ele. Não, mas Absalão quando morreu, ele começou a chorar. E o Joabe falou, ó, o povo está lá se alegrando porque aquele que perseguia você, não te persegue mais. E o povo deu a sua vida para ver aquele homem que te perseguia morto, e agora você está chorando. Vai lá e finge que está feliz e dá uma palavra para o povo. Porque Davi não tinha um espírito vingativo. E esse espírito vingativo ele destrói a própria pessoa. Edom tentou destruir os seus irmãos. Os seus irmãos israelitas ficaram vivos, estão vivos até hoje, e Edom não existe mais. Aquele que tentaram destruir foi destruído. Aqui Obadias deixa essa mensagem para nós, que não compensa você lutar contra o seu inimigo, e que o segredo é perdoar o seu inimigo. Perdoe ele, sabe? Uma das maneiras de você perdoar, começa a orar para o teu inimigo. Todo dia ore por ele para você ver. Quando você menos espera, você está perdoando. Lembra de Amã? Fez uma forca para Mardoqueu, não fez? Fez. Quem morreu na forca? O próprio Amã. Ele fez uma forca para matar o Mardoqueu. Ele mesmo morreu na forca dele. Então não compensa, irmãos. Não compensa. Não é? Misael, Ananias e Azarias. Os que acusaram Misael, Ananias e Azarias, eu costumo falar, tem gente que fala Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas eu prefiro falar o nome dele de verdade, porque Abidnego quer dizer servo de nego, né? Era o nome de deuses daquela época. Então eu prefiro falar o nome dele como de israelita do que de nome babilônico dele.
Misael, Ananias, Azarias e Daniel, né? Misael, Ananias e Azarias foram jogados na fornalha porque alguém acusou eles. Mas quem morreu na fornalha? Os acusadores. Quem acusou Daniel? Quem morreu na cova dos leões? Os acusadores de Daniel. Então, se alguém te acusar, fica tranquilo, quem te defende é Deus, irmão. Quem te defende é Deus. Fica tranquilo. É que o crente, ele gosta das coisas na hora dele. Não, mas a hora de Deus, ela não falha. Pode passar um ano, pode passar um mês, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos, mas uma hora Deus age com a justiça dele. Pode ter certeza. Nessa peleja vós não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. É isso. A mensagem de Obadias é essa: ame o seu inimigo, perdoe o seu inimigo, e não se levante principalmente contra o seu irmão. Não se levante contra ele, porque quem vai ser destruído amanhã é você, e ele vai continuar de pé. Amém? Vamos para o intervalo.